Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, como vocês já sabem, a maioria de vocês que sempre nos escutam aí, né? Sempre estão acompanhando a gente nessa jornada através das páginas da Bíblia. Esse é o podcast Entendes o que estás lendo? Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos lá? Último episódio do último capítulo do Evangelho de João, hein? Chegamos ao final, que alegria! Depois vai ter só a conclusão pra gente encerrar. Eu estou muito alegre de poder estar terminando mais um livro e alegre também que você está comigo nessa jornada, passo a passo, pouco a pouco, aprendendo a palavra de Deus aí conosco. Vamos lá. Vamos falar bastante sobre Pedro nesse último episódio. Era apropriado que o amor de Pedro fosse provado. Isso foi exigido pela natureza do caso. Ele negou Cristo 3 vezes. 3 vezes a questão do amor foi colocada diante dele. Digamos que uma embarcação danificada deve ser bem examinada e reparada antes de ser enviada ao mar novamente, como diz certo escritor, que eu não me recordo o nome agora. O amor a Cristo tem o direito de trabalhar para Ele e trabalhará para Ele. Na medida em que nós amamos a Cristo, nós devemos alimentar e cuidar de seus cordeiros e ovelhas. Razões baseadas em experiências anteriores de Pedro irão imediatamente sugerir que explicam por que a questão de Jesus foi dirigida a Pedro em vez de outro discípulo. Note comigo. Havia necessidade de por que Pedro deveria ser especialmente abordado, mas os outros ouvintes não foram excluídos. O amor a Jesus era uma necessidade, um dever tanto para os outros quanto para com Pedro. Em poucos dias, Pedro terá entrado em um novo e importante capítulo da vida dele, onde tudo dependerá da plenitude de sua devoção a Jesus. Ele não terá a menor utilidade na obra de Cristo se for um homem de interesses divididos, não. Ele vai ser convocado a ser um pastor do rebanho de Jesus. E isso exigirá toda a sua energia, todo o seu cuidado. E a comparação está sempre sendo instituída entre as reivindicações de Jesus e as reivindicações do eu. Jesus deve ser o primeiro e o último, e tudo o que existe entre as demais coisas. Se Jesus deve apenas tingir nossas vidas com influência superficial e modificar apenas um pouco nosso egoísmo, de fato nós faremos pouco por suas ovelhas. Por que devemos servir ao mundo à luz de velas quando podemos fazê-lo à luz do sol? Por que ao crepúsculo quando podemos fazer isso ao meio-dia, à luz do meio-dia, à claridade do meio-dia? Devemos fazer o nosso melhor pelos homens e só podemos fazer isso sendo verdadeiramente servos de Jesus. A mera admiração por Jesus não fará nada. O amor de Jesus por Jesus é a única fonte eficaz para nos livrar do egoísmo e para que nós continuamente possamos crescer e na graça e no conhecimento, e especialmente o amor de Jesus nos impedirá de nos cansarmos de amar quando vem a decepção e amar aqueles que não têm demonstrado nenhum amor. Esse é o desafio. Uma vida ferida pelo pecado, o coração poluído com maus pensamentos e afeições precisa de amor. Um coração cheio de amor vivo por Jesus, com Ele sempre em observação. Sejam quais forem as outras boas qualidades que possuímos, o amor a Jesus deve coroá-las, deve estar no topo. Se ao menos pudermos responder plenamente essa pergunta de Jesus, escaparemos de muitos pensamentos irritantes, de pensamentos vexatórios sobre a mesquinhez e duplicidades da nossa conduta humana. E a carreira de Pedro, a vida de Pedro, é um exemplo notável de como alguém pode sair da escuridão
para a fama, para uma posição de destaque. De pescador galileu, ele foi promovido à liderança do Colégio dos Apóstolos. E durante séculos ele foi reverenciado por grande parte do mundo cristão como aquele que era o cabeça terrestre da igreja. E o ardor de seu amor, a ousadia de suas confissões tornaram-no querido do mestre. E ainda assim, sua autoconfiança, infidelidade temporária, preste atenção nisso, entristeceram o coração do mestre. Nas alternâncias regulares de sentimento e conduta, ele nos lembra, Pedro, muitas vezes Davi, nas eras mais antigas, né? Que ambos ganharam uma posição em relação aos humanos que alguém de coração frio e irrepreensível jamais conseguiria alcançar. Pedro, Tiago e João foram os 3 favorecidos que viram a glória do Filho do Homem lá no Monte da Transfiguração e sua tristeza no jardim do Getsemane. E não apenas seu nome é mencionado primeiro, mas a precedência na ação é referida a ele em ambas as ocasiões. Foi ele quem exclamou no monte: "É bom estarmos aqui", propondo que fossem armadas tendas para os visitantes ilustres e para o seu Senhor. Foi ele, Pedro, que quando os inimigos de Jesus queriam prendê-lo, desembainhou a espada em defesa do Mestre. O que os outros pensaram de Jesus na hora em que ele lhes perguntou: "Quem dizeis que eu sou?" Nós não sabemos, mas está registrado que Pedro prontamente, corajosamente respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Sua pronta apreensão da natureza, dignidade e ofício de seu Senhor deu origem àquele testemunho que ele deu. E lá naquela noite, daquele dia, quando os discípulos se reuniram, o motivo de admiração e alegria foi que o Senhor apareceu a Simão. E Paulo nos diz que depois de sua ressurreição, Jesus foi visto primeiro por Cefas, que é outro nome para Pedro, como Simão também o é. Está registrado que ao receber a notícia das mulheres, Pedro e João correram para o túmulo vazio, e deve ter sido logo depois disso que esse apóstolo foi favorecido com a entrevista mencionada 2 vezes no Novo Testamento. O registro lá no livro de Atos também relata que Pedro, levantando-se com os 11, ergueu a voz e falou ao povo, proclamando o senhorio e o Messias, e do ungido e do ressuscitado, e anunciando através dele a remissão dos pecados ao penitente e a todo aquele que crê. Nesse ser, nele, ele era o porta-voz da comunidade cristã, o líder do grande grupo que começou a espalhar a palavra do Senhor. Então, no 4º e 5º capítulo de Atos, nós vemos também o registro da ousadia desse apóstolo, quando confrontado com a inimizade dos governantes entre os judeus, quão digno foi seu comportamento, quão fiel foi seu testemunho, quão paciente foi sua resistência e a hostilidade e a perseguição por amor de Cristo. O autor daquele livro, Lucas, torna abundantemente evidente para cada leitor. Primeiro no caso de Cornélio, depois por ocasião do que é chamado de Concílio de Jerusalém, Pedro provou ser possuído do Espírito do Senhor. Em quem não há judeu nem gentil, foi ele, ocupando uma posição de autoridade e vantagem, quem pode ser dito ter aberto os portões da igreja para aqueles de ascendência gentia. Paulo era chamado de fato o apóstolo dos gentios, mas se nos afastarmos das especulações da alta crítica teológica e limitarmos nossa atenção aos fatos históricos relatados na Bíblia, nós veremos que foi Pedro quem tornou possível alargar os fundamentos da igreja e sem pôr em perigo a unidade. É certamente muito singular que nosso Senhor escolha o momento em que Pedro fez um protesto de seu amor e devoção. E quando ele próprio confiou formalmente a Pedro a autoridade para alimentar o rebanho espiritual, como momento para prever seu martírio, particularmente predizendo por que morte ele deveria glorificar a Deus. E suas epístolas nos asseguram que essa linguagem não foi perdida pelo servo fiel.
mas que ele aprendeu a se alegrar na perspectiva de participar dos sofrimentos de Cristo. Em João 21, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Se referindo a João. Pedro e João eram os dois entre os 12 que sempre estavam mais próximos de Cristo, muitas vezes Tiago também. E eles eram particularmente íntimos em sua amizade e simpáticos com a sua disposição. Era muito natural que quando Jesus ressuscitado tivesse proferido uma predição tão explícita sobre o futuro do apóstolo, que ele deveria viver até a velhice e então glorificar a Deus, suportando a morte de um mártir crucificação, um desejo geral deve ser despertado no peito dos discípulos para saber algo da história futura e do final de João. Presta atenção comigo que especialmente era muito natural que Pedro fizesse ao Senhor a pergunta aqui registrada. Mesmo assim, Jesus não apenas se recusou a atender a esse pedido, como até repreendeu o questionador por sua curiosidade. E embora Jesus tivesse simplesmente dito a Pedro: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que você tem com isso? Que pode ser simplesmente uma forma vigorosa de repreender a curiosidade, ou uma sugestão de que João deveria sobreviver até a destruição do Templo de Jerusalém lá por volta do ano 70. Ainda assim, espalhou-se a noção de que Jesus havia expressamente assegurado a seu amado discípulo que ele nunca morreria. Passando dos lábios de um homem para os lábios de outros, fatos se dissolveram em ficções e opiniões. Ao inspirar seus apóstolos a escrever os fatos do Evangelho, nosso Senhor Jesus nos protegeu contra essas travessuras que acompanham a tradição. A verdade não pode ser ferida nem pelo zelo dos amigos, nem pela malícia dos inimigos. Os leitores do Novo Testamento têm motivos para aceitar e acreditar que não há espaço para qualquer dúvida. João foi provavelmente o autor do Evangelho. Nós sabemos, diz ele, falando pelos outros assim como por si mesmo, que seu testemunho do discípulo amado, o testemunho ali do discípulo amado, é verdadeiro. E eles, sem dúvidas, ouviram muitos dos conteúdos do livro do próprio João. E, sem dúvida, ouviram o apóstolo já idoso reconhecer a autoria, ao declarar que sabiam que o testemunho de João era verdadeiro. Os fiadores ali, os atestadores, devem ter reivindicado fontes independentes de informação. O que é mais razoável do que acreditar que eles viram e ouviram alguns que foram testemunhas da morte do Senhor e da sua vida de ressurreição? Então, eles podem ter conhecido outros apóstolos lá em Éfeso, podem ter visitado Jerusalém, visto aqueles que em sua juventude viram o Senhor. O Evangelho de João deve ser tratado como um livro comum, preste atenção, mas seu conteúdo está longe de ser comum. Eles são tão extraordinário o conteúdo que é razoável e correto para o leitor procurar um fundamento válido para a sua credibilidade. E visto que o propósito manifesto, o propósito professado para o qual o Evangelho foi escrito, que era produzir fé no Senhor Jesus. Esse era o propósito que João escreveu esse livro, produzir fé no Senhor Jesus Cristo, a fim de assegurar uma edificação, iluminação, bem-estar, para que nós possamos estar convencidos que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, Salvador da humanidade. Mesmo a verdade histórica é insuficiente, pois este é um meio para um fim, e esse fim é a fé salvadora. Beleza? Encerro aqui o último episódio do Evangelho de João. Eu vou fazer só a conclusão no próximo episódio, não perca, nós vamos concluir o Evangelho de João para a gente finalizar. Um abraço, te espero em breve. Tchau, tchau.